Olá, como você está hoje? Seja bem-vindo à nossa Sessão Marcada, um podcast que discute temas em psicologia e saúde mental, com o objetivo de informar a sociedade sobre esses temas e auxiliar no combate à desinformação e à pseudociência. Meu nome é Rafael Mendes e meu colega neste podcast é o João Estevão. Ambos somos psicólogos e idealizadores deste projeto. E o nosso tema hoje é transgeneridade, da hormonização ao cuidado social e psicológico. E para entender melhor sobre o assunto, conversamos com Juliano Vicente, psicólogo, formado pela Universidade de São Francisco, é especialista em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, pela PUC. Atua como psicólogo clínico, tendo como um de seus focos o atendimento para pessoas trans, além de ministrar cursos e treinamentos sobre esses temas associados à transgeneridade. Também conversamos com Maiara Costa, formada em medicina pela Universidade Estadual do Amazonas. Possui residência em clínica médica pelo Hospital da Força Aérea de São Paulo. É especialista em endocrinologia e metabologia pela Faculdade de Medicina do ABC. E também é titulada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Juliano, seja muito bem-vindo à Sessão Marcada. Muito obrigado pelo espaço. Queria primeiramente parabenizar por trazer esse espaço para a gente falar sobre o atendimento para pessoas trans. É um assunto de muito tabu ainda tem muita desinformação. Então, primeiramente, queria agradecer esse espaço. Juliano, inicialmente, eu gostaria de saber quais os sinais do comportamento e derivados de que a pessoa e os familiares podem estar atentos quando não há uma congruência, não há uma concordância da pessoa com seu sexo biológico de nascimento. É importante a gente saber que não existem sintomas para uma pessoa trans. Então, é difícil a gente falar, por exemplo, observe isso ou observe aquilo. É uma questão de identidade. Claro que a gente tem que estar muito atento aos nossos filhos, às crianças, em como que elas se comportam, do que elas gostam, do que elas não gostam, mas só elas mesmas vão saber dizer sobre isso. Então, dar a voz a essas crianças é muito importante, não silenciá-las. A gente vive numa sociedade em que durante um tempo as crianças eram e ainda são, muito silenciadas. Então, dar a voz para elas vai ser muito importante, porque não é porque, por exemplo, é um designado menino que ele vai brincar de carrinho e se ele brincar de boneca, ele é uma pessoa trans. Não é assim que funciona. Às vezes ele só pode gostar de brincar de boneca e tá tudo bem. As roupas também. Então, pode ser que a pessoa tenha uma expressão de gênero que seja diferente do gênero com que ela se identifique e não necessariamente seja uma pessoa trans. Então, escutar essa criança, dar essa voz é muito importante. E aí eu acho que isso até entra num outro ponto, que é a nossa discussão sobre a classificação no CID e no DSM, em que a gente lutou muito para que não seja colocado como uma doença mental a transexualidade. E agora que ela sai, que ela muda nesse DSM atual, como uma incongruência, do corpo, enfim, mas mesmo assim a gente ainda coloca como se tivesse algo errado e apresenta uma série de sintomas. Então, o diagnóstico eu tenho que fazer ele muito... eu tenho que escutar muito essa pessoa, eu tenho que de fato colocar essa pessoa no centro e me despir de todos os meus preconceitos, julgamentos e caixinhas para que eu consiga olhar para esse ser humano e não ver apenas sintomas, mas ver uma pessoa e que pessoa que está ali. Juliano, então quando você diz de dar voz e escutar, o que os pais e a família, quando a gente fala de uma disforia de gênero, no final da infância, no início ali da adolescência, poderiam estar atentos? Existem questões como, por exemplo,
o desconforto em relação aos pares, ou alguma expectativa que a família, os pais ou os cuidadores podem ter de repente, praticar um esporte X ou Y, ou preferências por brincadeiras, teriam alguns sinais que poderiam ficar mais evidentes ou não? Nessa idade é muito importante que seja trabalhado essa autopercepção. Então é indicado para que todos os pais trabalhem essa autopercepção, para que a criança também entenda como ela percebe o seu próprio corpo, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela faz com aquilo que ela tem, até para a gente evitar também violências. Eu trabalhei um tempo com crianças em situação de vulnerabilidade e violência, a gente ensinava muito sobre essa autopercepção, sobre o corpo, quais são os meus limites, qual é o limite do outro para que eu não machuque. Então, isso é benéfico até para essa parte, e é benéfico também para que a criança consiga falar e consiga expressar. E aí pode ser que ela expresse de algumas outras formas, que daí vem esses sinais. Então pode ser que ela expresse isso através de brincadeiras. Escutar essa brincadeira dessa criança não é uma brincadeira apenas, né? A gente, até no atendimento psicológico, fala de um lúdico. A criança, ela se expressa através de brincadeiras, ela se expressa através de desenhos, ela se expressa através das roupas que ela escolhe. É muito importante a gente estar atento à identidade dessa criança, seja ela qual for, para que a gente possa validar essa existência. Juliano, na sua visão técnica como terapeuta, esse processo da psicoterapia, ela deve ser focada na transição ou em outros aspectos da vida da pessoa trans? O atendimento para uma pessoa trans, ele tem que ser íntegro, ou seja, eu preciso olhar para todos os pontos da vida dessa pessoa, para que eu possa entendê-la e compreendê-la, né? Eu costumo dizer que cada pessoa é um universo, e a gente precisa entender qual é esse universo para eu entender qual demanda eu preciso atender. E se vier demandas, em primeiro momento, focada, se for o foco na questão trans, então a gente faz esse foco e entende como essa pessoa se percebe, como essa pessoa pode construir uma segurança maior, uma psicologia muito afirmativa, né, para que essa pessoa enfrente situações de preconceito, como ela pode enfrentar. Ela precisa de atendimento médico, onde ela pode procurar, quais são os encaminhamentos que eu preciso fazer, quais são os documentos que essa pessoa precisa, até mesmo para a troca do nome, né, para quando a gente vai fazer todo o processo com o cartório, como é que eu posso fazer esse processo, o que eu preciso. Então eu preciso entender qual demanda vem dessa pessoa. Se vem essas demandas sobre um processo trans, a gente precisa olhar, e de olhar, como eu disse, de forma íntegra, no sentido social, no sentido médico, no sentido psicológico. Eu preciso olhar para todos os pontos. Por isso que o olhar, por mais que ele seja focado, que tenha uma questão principal, eu não posso esquecer que tem todo um fundo. De acordo com o Observatório dos Direitos Humanos, o Brasil atualmente vem liderando os índices de violência contra pessoas trans, o que é uma infelicidade muito grande para essa população. E como você, no seu consultório, ajuda a lidar com a transfobia e as demandas advindas do preconceito, que podem vir tanto do ambiente familiar, quanto social, quanto escolar? Infelizmente, a gente ainda tem esses dados alarmantes no Brasil sobre o índice de preconceito, o índice de suicídio e de homicídios por pessoas trans. É um público que ainda é marginalizado, ainda é um tabu, parece, falar sobre pessoas trans. Agora que a gente tem uma visibilidade maior, que a gente consegue ter mais acesso, as pessoas têm olhado, têm tido causas sociais sobre. Porém, a gente não pode esquecer que o preconceito ele ainda existe. O mais importante é a gente não nasce já sabendo lidar com o preconceito, do mesmo jeito que nós não nascemos preconceituosos. Então, ter um repertório é como a gente pode auxiliar nos atendimentos. Ensinar esse repertório, como que eu posso agir no meu dia a dia, como que eu posso enfrentar isso, o que eu preciso para enfrentar isso. E também, enquanto pessoas, né, enquanto psicólogos, enquanto profissionais, enquanto amigos, falar sobre o tema, educar as pessoas, também é muito importante para a gente desconstruir algumas informações que são passadas de forma errônea ou preconceituosa. Bom, então enfrentar o preconceito, ele é com o tempo. O preconceito ele foi criado e foi instalado com o tempo,
e também vai ser uma luta para a gente conseguir combatê-lo. Mas é muito importante com que eu tenha esse repertório e consiga assegurar esse meu paciente ou a sua família em como que ele pode enfrentar essa situação. Você comentou agora há pouco sobre esse acompanhamento, essas estratégias que envolvem não só o paciente, mas o ambiente escolar, a família e etc. Na sua conduta profissional, sabendo que quando a gente tem um apoio familiar, muita coisa, apesar de vivermos num mundo difícil, tanto para a identidade de gênero quanto para a orientação sexual, em relação a quaisquer minorias, apesar de vivermos num mundo muito difícil para nós, sabemos que ter o apoio familiar é uma boa base e faz a gente ter uma resiliência ainda maior para os desafios. Existe algum movimento que você busca fazer no seu trabalho em direção à família? O acompanhamento com a família, ele é muito importante. A família tem um papel muito importante na vida de um indivíduo, é o primeiro grupo em que a gente existe socialmente, e a gente busca essa validação, às vezes de uma forma inconsciente ou de uma forma consciente. Então, falar e trabalhar sobre a família, trabalhar sobre o significado e sobre o papel dessa família no indivíduo é muito importante. Entendendo que a família, ela transiciona junto com a pessoa. Então, por vezes, no atendimento, eu vou precisar de alguns contatos com essa família, caso seja solicitado por esse paciente. Caso ele precise de uma orientação, de um esclarecimento, é muito importante com que eu esteja disponível para trabalhar também esse pilar na vida desse sujeito. Fora os atendimentos em grupos, que são feitos diretamente com a família. Então, não só um atendimento individual, também atendo familiares, pais, mães, de pessoas trans, mas também temos o atendimento em grupo com a família. Tanto o atendimento em grupo quanto o atendimento individual, é importante a gente trabalhar como essa pessoa enxerga esse filho, como essa pessoa, qual a expectativa que ela tinha, qual o luto que ela fez ou qual o luto que ela está fazendo. E como é essa ressignificar a existência dessa pessoa na sua vida. Então, são coisas que são muito importantes a gente trazer num processo de familiares. Muito interessante, principalmente a sua fala sobre a família transicionar junto. E na ausência dessa família, os amigos, eles podem ser uma rede de apoio? O que você acha? Com certeza. Eu costumo dizer que nós temos pilares na nossa vida que nos sustentam. E quando um pilar cai, o outro ele pode ser alimentado. Então, a gente pode alimentar os nossos amigos como uma família, como uma base, como uma estrutura. Então, eles podem fazer esse pilar também. Não só amigos, mas às vezes isso vem na esposa, ou na namorada, ou no namorado, ou no esposo, ou vem também em algum parente, ou isso vem em algum profissional, pode ser um psicólogo, um psiquiatra, mas nós precisamos de um pilar de sustentação e os amigos eles podem fazer esse papel também. Em relação aos procedimentos médicos, aos procedimentos clínicos de investigação, em tratamentos ou processos de redesignação como processos de confirmação de gênero, nesses processos voltados mais para a prática clínica, você entende que a nossa profissão da psicologia desempenha um papel importante, que nós estamos presentes nesses processos também? Com toda certeza. Eu vou trazer um pouco do exemplo que eu trouxe na pergunta anterior, de ter esse pilar. Às vezes é o único pilar que a pessoa tem. Vou trazer agora um pouco da minha vida pessoal, né? Eu sou homem trans. E o que me motivou, inclusive, a fazer psicologia foi isso. E quando eu procurei um atendimento, eu não encontrei uma figura em que desempenhasse esse acolhimento, em que desempenhasse uma orientação, um esclarecimento, e às vezes vinha até um preconceito. Até que depois de um bom tempo eu encontrei uma profissional que era maravilhosa. Ela era tudo que eu tinha. Eu não tinha o apoio da minha família, não tinha o apoio de profissionais até o presente momento, não tinha apoio do relacionamento, não tinha apoio em amigos. E essa profissional, ela me ajudou a que eu conseguisse me ver suficiente, me ver potente para enfrentar todo esse processo. É um atendimento que ele precisa ser visto antes, durante e depois de cada uma dessas coisas. Então, redesignação sexual, mastectomia, colocar prótese de silicone, alteração de nome,
cada um desses processos é muito importante na vida de uma pessoa trans. Então, esse olhar humano, esse acompanhamento que seja de fato feito de uma forma íntegra e de qualidade, ele é muito importante. A nossa profissão, ela é mais importante às vezes do que a gente imagina. Então, a gente tem um poder muito grande na vida dessa outra pessoa. Então, com certeza, a psicologia, ela tem um papel muito maravilhoso de trazer essa potência para que a gente se sinta capaz de enfrentar todas essas adversidades. Converso agora com Maiara Costa. Doutora Maiara, seja bem-vinda ao Sessão Marcada. Muito obrigada, João. Muito obrigada, Rafa. Para a gente entender melhor sobre esse processo clínico associado à transexualidade, a gente já vai começar entendendo que transexualidade não é doença, não é uma patologia e não deve ser patologizada. Entretanto, existe um quadro sintomatológico associado à transexualidade, que é a disforia de gênero. Como a medicina enxerga hoje a disforia de gênero e com que idade ela se inicia? A disforia de gênero é uma condição caracterizada pelo desconforto persistente com as características sexuais ou as marcas de gênero que remetem ao gênero atribuído àquele indivíduo ao nascer. A orientação sexual dessa pessoa pode ou não ser analisada neste diagnóstico e não está relacionada com esse quadro de disforia de gênero. É importante ressaltar, como você mencionou no início do podcast, apesar da disforia, que é esse sintoma de desconforto, ser uma condição clínica que deve ser abordada e tratada, a transgeneridade em si não é uma doença. O fato da incongruência de gênero ser caracterizada no CID tem mais importante ser no sentido de garantir acesso aos recursos de saúde, mas a pessoa transgênero nada mais é do que uma pessoa que não segue as normas binárias de gênero impostas pela sociedade. Aquela coisa de isso é coisa de homem, isso é comportamento de mulher. Então, a transgeneridade ela é um conceito muito mais amplo que agrega as pessoas transexuais, homens e mulheres trans, travestis, drags, pessoas não binárias, e todos aqueles que, de certa forma, rompem esse binarismo cultural. É uma questão de identidade, certo? Os critérios que antes eram empregados para patologizar as pessoas transgêneros não se aplicam mais, e não é necessário o enquadramento nesses critérios necessariamente para ter acesso aos tratamentos, a hormonização, por exemplo. Quanto à questão de quando começa a se manifestar esse quadro, normalmente a gente começa a perceber os quadros de disforia quando as crianças começam a entrar na puberdade, porque é quando se desenvolvem essas características sexuais secundárias. Mas a questão da transgeneridade pode dar sinais ali um pouquinho antes, justamente nessa questão de papel de gênero, mas não necessariamente isso é um diagnóstico de disforia de gênero ou algo semelhante. A gente vai realmente ter ali mais noção do diagnóstico quando, na adolescência, por exemplo, quando o indivíduo está nesse processo de puberdade. Maiara, esse quadro de disforia de gênero, você falou que ele vai aparecer aí num período, numa faixa etária entre o final da infância e início da adolescência, mas pode aparecer antes em alguns casos? Pode aparecer. Isso está muito ligado à noção que o indivíduo tem a respeito do próprio gênero. Então, por exemplo, essa questão de desconforto com a genitália, saber ali que a pessoa não se sente confortável dentro do próprio corpo por ser designado a um gênero com o qual ela não se identifica, e isso pode dar sinais muito antes, Então, você vê, por exemplo, uma criança que prefere atividades que são atribuídas ao gênero oposto, a pessoa começa a referir a si mesma, às vezes, como do gênero com o qual ela se identifica, mesmo muito novinha, quer ali vestimentas que são mais com as quais ela se identifica, ou às vezes não tem esse comportamento tão explícito, porque às vezes não tem abertura dentro do ambiente, mas ela já se sente desconfortável ali com o próprio corpo. Você falou que
tem uma certa categorização no CID justamente para que essas pessoas que têm alguma questão de disforia possam ser entendidas como pessoas que devem passar por certos processos clínicos. E falando desses processos clínicos, o que é o processo de hormonização da pessoa trans? A hormonização é uma ferramenta terapêutica que nós utilizamos para afirmação de gênero em pessoas trans, visando principalmente o alívio desses sintomas de disforia, né, que é esse desconforto com o próprio corpo e as características sexuais, mas não necessariamente é obrigatório, né, que o indivíduo tenha o diagnóstico de disforia de gênero, mas é sim aconselhável que ele esteja ali já abordando esse desejo, né, em um acompanhamento médico ou um acompanhamento psicológico, e que a gente entenda exatamente quais são os objetivos, né, e qual é o contexto que esse paciente está se inserindo. Como esse processo é feito para pessoas que nasceram com o gênero masculino e com o gênero feminino, que vão iniciar o processo de hormonização para expressar, então, o gênero oposto àquele do nascimento? Bom, primeiramente, a gente precisa esclarecer alguns conceitos para entender mais facilmente, né, como que é essa hormonização. Então, no caso da hormonização do homem trans, né, o homem trans é a pessoa que, em teoria, possui o sexo biológico feminino, mas a sua identidade de gênero é masculina, né? Assim, a gente falando no conceito mais binário da coisa, assim. Ou seja, nesse caso, a gente busca uma terapia masculinizante. A gente utiliza o hormônio testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino, e é um hormônio que pode ser administrado por gel ou injeção intramuscular. A gente busca níveis hormonais seguros, que seriam praticamente os mesmos níveis de um homem cis, por exemplo. Já na mulher trans, ou seja, a pessoa que nasceu com o sexo biológico masculino, mas tem identidade de gênero feminina, nós vamos precisar de 2 tipos de medicação, que são os antiandrogênicos, né, que são medicações que bloqueiam os receptores de testosterona e diminuem a produção desse hormônio, e assim nós temos uma atenuação dessas características masculinas associadas ao estradiol, que é o principal hormônio sexual feminino. Isso porque o estradiol administrado sozinho em um organismo que já tem níveis altos de testosterona, né, aqui a gente está partindo do pressuposto, aqui no Brasil, em que essa hormonização já começa depois que se completou o processo de puberdade, né, a gente não conseguiria bloquear a produção da testosterona administrando o estradiol sozinho, não pelo menos em doses seguras de estradiol. Então, assim, isso é um resumo bem resumido, né, de como funciona esses 2 tipos de terapia, mas é claro que a gente vai precisar avaliar as condições clínicas e as respostas terapêuticas de cada paciente, né, com consultas, exames periódicos, geralmente ali, no mínimo a cada 3 meses, pelo menos no primeiro ano de tratamento. Mayara, após todo esse procedimento da harmonização, geralmente as expectativas dos pacientes são atendidas? Bom, aqui a gente tem um ponto importante, porque depende muito de qual seria essa expectativa, né, do paciente, assim como o nível de disforia que esse paciente pode estar tendo, né? O que nós vemos na prática é uma ansiedade muito grande pelos efeitos, né, logo no início do tratamento. Às vezes até antes do tratamento, hoje em dia, né, que a gente tem um pouquinho mais de abertura, os pacientes mais jovens, eles até têm um pouquinho mais de paciência, ou até receio mesmo antes de começar o tratamento, mas assim, logo que a gente começa a hormonização, que o paciente decide fazer a hormonização, ele já começa a ter ansiedade por esses efeitos, né? Nesse momento, é muito importante saber que essa mudança é gradual, né? A gente compara muito com uma segunda puberdade. Não adianta a gente aumentar a dose do hormônio ou diminuir o intervalo, por exemplo, no caso da testosterona, que a gente vai estar aumentando efeitos colaterais e não vai estar melhorando esse processo de desenvolvimento das características. A gente precisa analisar quais são as características mais desejadas pelo paciente naquele momento, para que a gente possa trabalhar bem essa questão da expectativa, né? Afinal, não é apenas uma questão hormonal, mas a gente também tem diferentes padrões genéticos. Então, a depender de qual é o padrão genético daquele paciente, principalmente em relação à purificação, por exemplo, não dá para a gente ter certeza de como vai ser esse processo final. Mas a gente tem aí algumas poucas análises, assim, mas a gente tem dados bem antigos aí, por exemplo, da década de 90 nos Estados Unidos,
quando já tinha ali um certo número significativo de pacientes que já tinham passado pela terapia, que na época era conhecida como redesignação de gênero, né? Ou mudança de sexo, que as pessoas falavam, tinha bem esse conceito de que tinha que ser hormonização e cirurgia, né? Mas, assim, né, nessa época aí houve um dado de que a taxa de satisfação variou entre 87% nas pacientes trans femininas e 97% nos trans masculinos. Casos de arrependimento foram raros, enfim, mas a gente precisa levar em consideração a fragilidade desses dados, né? Uma vez que esses estudos, principalmente os mais antigos, não tinha sido bem estabelecido um perfil de seleção desses pacientes, nós tivemos intervenções diferentes, cirurgias diferentes, acompanhamentos diferentes, e então a gente tem uma escassez muito grande de bons estudos aí na população transgênero, mas o que a gente vê, né, na prática do consultório, por exemplo, é que a hormonização, apesar de essa expectativa, né, às vezes ser bem alta, mas só o fato de iniciar o processo de mudança das características já traz um alívio muito grande para o paciente e uma satisfação no sentido de estar mais alinhado com o gênero com o qual ele se identifica. Retornando ao tópico da disforia de gênero, qual seria a conduta médica para os pais que procuram consulta para crianças com esse quadro? No caso de crianças pré-púberes, né, que a gente chama, que são as crianças que não iniciaram o processo de puberdade, a conduta é basicamente observar e buscar apoio psicopedagógico, né, para essa criança, acolher, né, buscar ali entender, e a gente não tem intervenções médicas muito ao alcance nesse momento. O que chama atenção, como a gente já conversou, né, são essas preferências, às vezes, se tiver realmente um grau de disforia importante, investir bastante aí no acompanhamento psicológico, mas mais no sentido de entender e dar apoio mesmo. Em relação aos pacientes que já entraram na puberdade ou que são adolescentes, né, onde a gente tem sintomas mais claros, a gente tem esse desenvolvimento das características sexuais secundárias, a gente pode ter ali, somar também transtornos de humor, ansiedade, enfim. Mas, nesse quesito específico do tratamento hormonal, é importante saber que os pacientes, crianças ou adolescentes, necessitam mais ainda serem acompanhados por uma equipe multidisciplinar e, de preferência, em grandes centros, onde tenham ali pesquisas, principalmente porque aqui no Brasil a hormonização não pode ser feita antes dos 16 anos, que é uma idade em que geralmente o paciente já ali completou o processo de puberdade, a não ser em caráter de pesquisa, aprovado por comitê de ética. E a gente ainda tem, apesar de ser permitido o bloqueio puberal, né, ali a partir do Tanner 2, que é bem no iniciozinho da puberdade, a gente ainda tem muitos entraves. Né, não fica claro, não é bem estabelecido um contexto onde a gente pode usar o bloqueio de puberdade, e também não é um tratamento isento de efeitos colaterais, né? A gente pode ter aí um prejuízo de massa óssea, enfim, até esse paciente atingir ali os 16 anos para fazer a hormonização. Na nossa legislação brasileira, a gente tem um recorte bem definido sobre o que pode e o que não pode, a partir de que idade, processos cirúrgicos mais invasivos, a própria hormonização, o bloqueio. O que a nossa lei fala sobre isso? Bom, a gente tem aí uma resolução do Conselho Federal de Medicina estabelecendo que, como eu falei, a hormonização possa ser feita a partir dos 16 anos de idade. Antes aí dos 18 anos tem que ter o consentimento, né, de um responsável legal. E em relação, por exemplo, aos procedimentos cirúrgicos, tem que ser após os 21 anos. É recomendado, mas não obrigatório, que o paciente esteja aí há mais ou menos 1 ano em hormonização. Mas hoje a gente já vê, ainda bem, né, um movimento no sentido de ter um pouquinho mais de abertura para os procedimentos cirúrgicos quando a gente tem, principalmente, um quadro de disforia, antes mesmo ali da hormonização. Então, tem pacientes que às vezes não querem mesmo fazer a hormonização e já, às vezes, o processo cirúrgico é recomendado e desejado. Lógico que
tem que ter, né, esse acompanhamento multidisciplinar, como eu falei, até porque o processo cirúrgico ele é irreversível, mas a gente tem aí alguns critérios bem estabelecidos para um bloqueio de puberdade. Tem essa questão de que o indivíduo precisa entrar aí na puberdade, tem que ser no início da puberdade, mas realmente, antes dos 16 anos, em relação à hormonização, a gente só vai ter essa autorização em caráter de pesquisa no Brasil, né? Mas mesmo com essa resolução do CFM, a nível geral, por exemplo, de legislação, fora desse contexto aí do Conselho Federal de Medicina, a gente não tem isso muito bem estabelecido, coisa que tende a ter mais visibilidade com o passar do tempo. Né? Mas a gente sabe que ainda é um tópico muito sensível, que a gente tem algumas dificuldades mesmo em relação a esses tratamentos, principalmente em regiões onde não tem muitos profissionais capacitados, ou regiões mais interioranas mesmo, né? onde o próprio sistema não tem esse conhecimento, né, de como funcionam essas terapias, mas a gente trabalha para que isso seja cada vez mais difundido e que o acesso desses pacientes seja cada vez mais facilitado. Mayara, e no tópico da acessibilidade, gostaria de saber se esse acompanhamento é possível pelo SUS atualmente no Brasil. Sim, o nosso Sistema Único de Saúde, ele contempla esse acompanhamento, né? Aqui em São Paulo, especificamente, no município de São Paulo, na prefeitura, tem um protocolo bem detalhado, um protocolo excelente ali, direcionado para os profissionais, né? Para a atuação dos profissionais no atendimento a essa população, transexual, travesti, enfim. A gente tem bons recursos disponíveis, a gente tem terapias padrão ouro, que eu citei para vocês lá no início da nossa conversa, mas essa assistência, ela vai variar muito de acordo com o município que o paciente se encontra. Então, esse acesso pode ser mais dificultado em outras regiões, como eu já falei, né? Tanto na disponibilidade de medicações, porque daí a gente já não tem todas essas medicações disponíveis, quanto também de profissionais capacitados para esse tipo de atendimento. Então, é um direito do paciente, ele pode fazer sim esse acompanhamento pelo SUS, mas talvez ele tenha um pouquinho mais de dificuldade na questão do acompanhamento e dos acessos. Mayara, muito obrigado pela tua disponibilidade, por ter dividido com a gente o teu conhecimento e essas informações técnicas que eu tenho certeza que vão esclarecer os nossos ouvintes e dar boas dicas para quem pode ter alguém, conhecer alguém, ou mesmo a própria pessoa que está ouvindo a gente se perceber num quadro de disforia, ou está questionando se é muito difícil o acesso ao acompanhamento, e essas suas informações devem ter sido muito preciosas para essas pessoas. Muito obrigado, Rafael, João, pelo convite. Fico muito feliz de contribuir para esse projeto muito importante e muito honrada também. Obrigada mesmo. Espero que você esteja tendo ou tenha tido um bom dia. Eu, Rafael Mendes, sou coordenador geral deste podcast. A organização de pautas científicas fica no comando do psicólogo João Estevão e a edição de som e imagem do Vitor Oliveira. O podcast está disponível no Spotify, YouTube Music e Apple Podcasts. Não deixe de avaliar o nosso programa na sua plataforma de preferência. É rapidinho, e essa atitude nos ajuda a levar ciência e informação para um número maior de pessoas. Siga a gente e ative as notificações para que você fique sabendo quando os novos episódios estiverem disponíveis. Nos vemos em breve em nossa próxima Sessão Marcada.